Tcharam! Olá pessoal, mais um vídeo da discografia comentada dos Beatles aqui no canal Larry Beatles. Antes de mais nada, likes, compartilhem esse vídeo. Vamos para mais uma edição do nosso programa em pleno sábado de carnaval. Um sábado meio nubladão aqui em São Paulo, um friozinho legal, delicioso, né? E vamos falar de Beatles, né? Vamos falar dos Beatles. Para quem está em casa aí se recuperando de uma folia e outra aí, quer ouvir algum tema diferente, né, dos sambas enredo, do carnaval, etc e tal, estamos aqui, nada melhor do que falar dos Beatles, né? E eu vou falar hoje desse disco aqui, Rock and Roll Music, uma coletânea muito legal que foi lançada no mês de junho de 1976 nos Estados Unidos, na Inglaterra. Aqui no Brasil saiu alguns meses depois, claro, né? E é uma coletânea que é uma ideia muito interessante, né? Embora eu ache que, claro, como sempre, faltaram algumas músicas aqui. É uma ideia interessante de se reunir os principais rocks dos Beatles, né? O que estava acontecendo naquele ano de 76? O Paul saiu em turnê pelos Estados Unidos, depois de muitos anos, depois de 10 anos, praticamente, né? A última vez que ele tocou num palco lá foi a turnê final dos Beatles, em São Francisco, em agosto de 66. Quando foi mais ou menos junho de maio, né? Junho de 76, o Paul estava em pleno gás lá na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, com a turnê dele, o Wings Over America, né? Que renderia um belíssimo álbum triplo, a gente vai falar em breve disso aqui. E, enfim, o Paul tinha acabado de lançar 3 discos de muito sucesso, de vendagens e de crítica, exceção para o último, Wings at Speed of Sound, mas o Ben on the Run e o Venus on Mars são 2 excelentes álbuns, venderam muito. O Wings at Speed of Sound, que a gente falou no último vídeo, foi um disco bem mais fraco, musicalmente falando, mas em termos de venda foi um arraso, vendeu pra caramba. E isso despertou uma onda de Beatlemania, né? Alimentou uma onda muito intensa de Beatlemania, né? Ainda maior do que aquela despertada pelo George 2 anos antes, quando ele foi fazer uma pequena turnê pelos Estados Unidos, enfim, nem foi tão bem sucedida, né? O Paul já fez um pouco diferente, foi aqui nessa turnê que ele, afinal de contas, começou a tocar algumas coisas dos Beatles mais antigas, enfim. Isso despertou uma onda de nostalgia muito grande, eu diria que no mundo todo, né, pela banda. E então, o que a gravadora Capitol fez, né? Parará, os reis de ganhar dinheiro, né? Montaram essa coletânea aqui, porque, assim, comprar Beatles com uma nova embalagem, a gente até hoje compra, para as mesmas músicas, né? Sai uma embalagem diferente, uma seleção de repertório diferente, vamos dizer assim, uma temática diferente, a gente vai lá e compra. Tudo bem, somos colecionadores, né? E só que os Beatles ainda eram, àquela altura, assim, era um sonho de consumo, mesmo das gerações posteriores ali dos anos 70, que esperavam pela volta da banda, que já ouviam os irmãos mais velhos, os pais já, né, falarem do grupo, enfim, os Beatles estavam sempre presentes, né, gente? Era uma época que na Inglaterra, por exemplo, o punk rock já estava despontando, chamando a atenção da mídia, né? Nos Estados Unidos a onda disco estava já em voga, né, super explodindo, as discotecas ao redor do mundo já estavam se tornando cada vez mais, né, assim, comuns, né? Mas os Beatles estavam sempre ali, né? Estavam ali na sombra de tudo. A turnê do Paul pela América simplesmente trouxe isso com mais evidência. Então houve uma onda de nostalgia muito grande. Os compactos dos Beatles, com as capas dos lançamentos franceses, por exemplo, foram relançados. Inclusive aqui no Brasil saiu essa coleção, aquela com
com as estrelinhas assim amarelinhas nas bordas, né? Com fotos diferentes, assim, um layout bonitinho e tal, né? Esses discos, esses compactos foram relançados, enfim, teve muito buchicho na imprensa musical especializada sobre essa onda de Beatlemania, né? E esse álbum foi uma ideia da Capitol de juntar os rocks mais, vamos dizer, importantes dos Beatles, né? Para aproveitar a onda, né? Para fazer grana ali. O disco saiu em junho de 76. Ele chegaria ao segundo lugar nos Estados Unidos. Primeiro lugar, Wings at Speed of Sound, do Paul. Para vocês terem uma ideia dessa onda de Beatlemania que despontou naquele momento. Na Inglaterra ele chegou ao 10º lugar, né? Vendeu muito tal. Mas esse disco saiu com algumas polêmicas, né? O John, por exemplo, achou essa capa aqui horrível, e cá entre nós com toda razão, né? Uma capa pavorosa, um layout medonho que, assim, quem planejou essa capa aqui, que é o Roy O'Hara, que trabalhava ali com os ex-Beatles e tal, né? Também, né? Ele se baseou inteiramente na ideia do rock and roll como uma coisa dos anos 50. Uma gafe absoluta, porque os Beatles reciclaram o rock and roll nos anos 60 e deram uma roupagem muitíssimo própria para o rock and roll deles e para o rock dos anos 60. Os Beatles deram um chute inicial nessa reciclagem do rock nos anos 60, né? Uma reciclagem que eu digo assim, de verdade. Não era um bubblegum babaquinha como eram, sei lá, Cliff Richard, esses caras, né, que surgiram ali no começo dos anos 60 e tal. Então, assim, uma gafe absoluta da gravadora em fazer uma capa evocando os valores dos anos 50, aqui, né? Máquina de Coca-Cola, carrão sem teto, conversível, né? Marilyn Monroe, umas bobagens, assim, uma coisa que foi horrível. O John, quando apresentaram para ele o layout da capa, ele falou: não, pera lá, gente, eu quero mexer, eu quero dar ideias, quero fazer. Tem fotos que a gente tirou lá em Hamburgo no começo dos anos 60, com a Astrid tirando fotos da gente e tal. Vamos fazer um negócio melhor. A Capitol não deu bola para eles, não deu a menor bola, embora alguns anos depois, em algum livro, não sei, há uma declaração de alguém ligado à Capitol de que topou a proposta do John, ficou esperando ele dar um retorno, mas aí ele se omitiu nisso. Isso a gente não vai saber nunca mais. O fato é que, alguns anos depois, acho que a Capitol sacou a bobagem e relançou o álbum duplo na forma de 2 discos independentes e com capas diferentes, né? Saiu por uma série aqui, Music for Your Pleasure, uma coisa assim. Não, Music for Your Pleasure é uma série inglesa, de discos da EMI inglesa. Enfim, a Capitol relançou esse álbum com 2 capas diferentes, o som um pouquinho melhorado, né? Mas entrou para a história mesmo essa capa horrorosa aqui. Bom, o repertório do disco tá legal, é muito legal. É engraçado que coletâneas, a gente acaba pegando uma onda de ouvir assim, uma coletânea. Quando a gente ouve bastante, essa coletânea na cabeça da gente, ela, vamos dizer, ela assume um protagonismo, essa sequência de músicas, né? Assume um protagonismo que, vamos dizer, a gente acaba separando. Pelo menos é um processo que acontece comigo, tá, pessoal? Não estou querendo dizer que aconteça com vocês. E essa sequência de músicas ganha, portanto, ela ganha um status na cabeça da gente, fica na nossa memória. Eu adoro ouvir esse disco, né? Ele começa, o disco 1, ele se concentra mais ali nos 3 primeiros anos, né? E depois, para o disco 2, tem uma ou outra faixa
dos 3 primeiros anos e o restante se concentra entre 1968 e 70, né? Tem Helter Skelter, Hey Bulldog, Birthday, né? E termina com Get Back, né? Mas antes a gente ainda ouve, lá no disco 1 começa com Twist and Shout, aí vem I Saw Her Standing There, né? I Wanna Be Your Man, I Call Your Name. Eu acho que faltaram algumas músicas aqui, por exemplo, She's a Woman, né? A própria Can't Buy Me Love, que é um puta número de rock and roll, ficou de fora, talvez porque já tivesse sido lançado em outras coletâneas, né? Exaustivamente, enfim. Paperback Writer faltou também, né? One After 909, a versão do Let It Be, né? E faltaram algumas coisas aqui que eu acho que teriam mais a ver do que músicas, por exemplo, aqui como I Call Your Name, que eu acho que é um rock, mas não chega a ser assim um rock significativo a ponto de ganhar mais destaque que She's a Woman nesse gênero de rock pesado. De qualquer maneira, é um disco que valeu, assim, foi uma boa ideia, com exceção da capa, foi uma boa ideia. E para esse álbum, George Martin acabou remixando várias músicas da banda, né, centralizando os vocais, né, ou pelo menos fazendo uma divisão em boa parte das músicas um pouco menos disparatada, como eu acho que são as mixagens originais em estéreo, que a voz fica concentrada num canal enquanto toda a instrumentação no outro canal, né? E eu acho que o George Martin e o Cláudio, por exemplo, nosso querido Cláudio aí da Bahia, pode esclarecer isso melhor do que eu aí nos comentários abaixo, se ele for ouvir esse programa, mas o que o George Martin fez foi jogar um pouco mais de instrumentos e os vocais para o centro da mixagem. Então foi pela primeira vez, assim, de forma significativa, houve uma alteração na mixagem das músicas dos Beatles aqui, né? É uma coletânea importante, como eu já disse, uma ideia bem legal, venderia bastante, e uma coletânea que assinala, portanto, assim, um posicionamento da Beatlemania, um reposicionamento da Beatlemania, não apenas como uma nostalgia distante no tempo, mas assim, foi a primeira onda assim, de grande impacto, eu acho que conquistou novos ouvintes, novos compradores de discos, mais jovens, né? E colocou a Beatlemania ali na berlinda novamente, né? E o que provocou uma comparação dos Beatles, novas comparações dos Beatles, por exemplo, diante dos punks, né? Diante da turma da discoteca, né? Os punks, por exemplo, criticavam muito os Beatles. O The Clash, por exemplo, chamava toda essa onda de falsa Beatlemania, né? Enfim, foi ali uma reinjetada de Beatles na história da música popular naqueles conturbados anos 70, né? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Já falei demais para um sábado de carnaval. Desejo a todos uma boa folia e nas horas de descanso aí, nada melhor do que pegar o Rock and Roll Music e ouvir, né, a exaustão, né? Eu volto em breve, nessa semana seguinte, com mais um vídeo aqui no canal Larry Beatles. Valeu, gente. Bom carnaval a todos.